série, furtos. E esses furtos podem terminar efetivamente em assassinato. Assassinato, que o homicídio ainda certo. pode verificar, porque eles procurarão um meio de satisfazer as suas necessidades, procurarão um meio de sobreviver. E, em algumas vezes, esses meios que eles vão encontrar não são os mais abonatórios. E para dizer também que muitos podem ainda ser propensos a doenças do foro psicológico, tais como a ansiedade, a depressão, o estresse. E se esse estresse for crônico, isto é, contínuo e persistente, pode levar a um outro âmbito, do ponto de vista neurobiológico. Esses indivíduos podem apresentar uma alteração no funcionamento cerebral e mental. Estamos a falar das alterações neurobiológicas, isto é, no córtex pré-frontal e amigdalas, que são a estrutura do cérebro. Se o indivíduo tiver uma alteração no córtex pré-frontal, esse que é responsável pela tomada das decisões acertadas, responsável pelo controle das emoções, responsável pelo planejamento, responsável pelo julgamento moral. O indivíduo, se tiver uma alteração nesta parte do cérebro, ele estará incapaz de pensar de forma coerente. Estaríamos a criar malucos de outra forma. Exatamente. O indivíduo ainda também estará mais propenso a agir de forma impulsiva. Ok. O indivíduo terá dificuldade em escolher o certo ou o errado. E, em algumas vezes, vai mesmo escolher com maior precisão o errado. Deixa eu ver se eu percebi. Isso implicitamente estaríamos a estimular a reunir todas as condições necessárias para as pessoas se perderem de vez. As pessoas devem compreender a nefasta consequência que pode advir desta decisão. Por isso, quando esses senhores apoiam a descontinuidade dessas atividades, eu me pergunto, já fizeram uma análise profunda? Mas esses analistas deviam ser chamados analistas? Já fizeram uma análise profunda? Porque se afetar a amigdala do indivíduo, essa que é responsável pelo controle das emoções, exemplo, o medo, nós vamos verificar ou vamos observar o indivíduo sem medo. Ele não terá medo. Não terá medo de roubar, não terá medo de matar, não terá medo de furtar. Não tem muita coisa para Exatamente, porque tem essa estrutura afetada, alterada. Então são essas consequências que podem advir de uma decisão do gênero. Então as consequências são sérias. Muito obrigado, doutor Edmilson. Doutor Gelson, parece que o problema é muito grave. Por favor, tenha ali a bondade de explicar para nós o que provavelmente se configura como acréscimo àquilo que o doutor Edmilson já disse. Quais seriam então as consequências diretas, fora aquelas que o doutor Edmilson já citou, para a sociedade angolana, e que impactos isso traria à vida então dos cidadãos de Luanda em particular e de Angola de um modo geral? Olha, Soares, devemos perceber algo primeiro aqui. O Estado tem a capacidade de empregar todos? O Estado tem a capacidade de empregar todos? Se ele tiver a capacidade, então a decisão pode ser avançada. Primeiro, há uma questão muito importante. Bom, eu acho que dos 500 mil ainda restam reservados. Até querer aqui enaltecer o Cota Flash, eu acho que ele até deveria ocupar um cargo até na cultura. Sim, poderia até ocupar um cargo na cultura. Props para ti, Cota Flash Squad, se é que nos vês. Olha, dizem que a maioria desses jovens vem de históricos que configuram aquilo que nós chamamos de comportamento deviante, delitos. Devemos perceber aqui de que a descontinuidade desse tipo de trabalho terá consequências e implicações muitíssimo graves. Primeiramente, devemos perceber aqui de que
as consequências diretamente, não só do ponto de vista social, como também do ponto de vista também individual. Depois vamos entender aquilo que nós podemos compreender como crimes passionais. E às vezes as pessoas associam crimes passionais que têm junções com namoros. Não. Mas se o usuário roubar, por exemplo, ver o teu filho está com fome e roubar, qual é o motivo? Qual o sentimento de você ver o teu filho com fome? Esse tipo de ação também é um crime passional. Exatamente. Okay. Todo tipo de crime motivado por emoções. Exatamente. Porque existem crimes passionais e homicídios passionais. São coisas muito diferentes. É outro programa também. Exatamente. Então, dizer de que os criminosos, na sua maior parte, quando eles deixam daquela vida e encontram um motivo para poder sair daquele meio, e quando esses meios é negado novamente, ao entrar para a criminalidade, eles vão entrar de uma forma muito agressiva. Eles vão entrar de uma forma totalmente elevada, com uma percepção acima da média, que as pessoas não terão a capacidade para poder, então, digamos que parar. Porque eles já não vão só configurar aquilo que nós chamamos de furto, aí vão fechar roubo qualificado. E muitas das vezes o Edmilson disse aqui, o meu colega disse que será roubos e na resistência de roubo haverá perda de vida, que configuramos como crimes de latrocínios, que são roubos que resultam em morte. E, de uma forma ou outra, nós não podemos aqui prolongar muito, porque o Dr. Edmilson trouxe linhas explicativas ao traçar aquilo que são as consequências. Claro que haverá consequências socialmente, haverá consequências econômicas, haverá consequências humanas. Estamos a falar perdas de vidas, haverá consequências psicológicas, porque muitas pessoas, por exemplo, que serão abordadas de forma delitosamente, podem viver com um trauma psicológico. E como é que fica? Porque ao vi, por exemplo, a reportagem de alguns cobradores no Golfo 2, eles diziam: nós tínhamos uma vida não muito agradável e não muito satisfatória. E nós que encontramos um motivo para podermos viver, querem automaticamente fechar esse motivo, como é que vamos ficar? E se a gente partir para uma outra vida, para um outro lado, como é que seremos caracterizados? Como é que seremos qualificados? Então, daí a preocupação de que se fazer esse tipo de medida, haverá consequências muito drásticas, e não só, como também já acabei de frisar momentos atrás, as consequências humanas, as consequências psicológicas, sociais serão as mais revoltantes. Assim como disse Sócrates, na sua teoria entre o corpo e a alma, diz que o corpo e a alma são substâncias totalmente distintas, mas a influência de um acaba influenciando a do outro. Eu quero dizer que muitas das vezes a dopamina, que é responsável por levar a informação do corpo, ou seja, no cérebro, e ele distribui na restante parte do corpo. Imaginemos agora, se você se alejar disso, você vai ver, aquela informação é a dopamina. Então, daí devemos compreender os canais neurotransmissores, as suas funções, e devemos perceber de que essa medida será uma medida totalmente desnecessária, do meu ponto de vista, não da maioria, porque eu acabo de compreender de que o país não tem condições de empregar todo mundo. E se os jovens encontraram uma razão para o sustento das suas famílias, eu acho que o Estado deveria simplesmente organizá-los, deveria simplesmente apoiá-los, criar uma comissão, assim como está a organização dos taxistas, para que eles possam gerir de forma organizada e não criar aquele tumulto ou aquela atrapalhação pelos passageiros, da maneira que alguns, por exemplo, que estão a nos assistir, acabaram de manifestar, dizendo de que às vezes eles nos atrapalham, nos põem em táxi que a gente não quer, fazem isso. Então criam-se comissões de forma a ajudar a trabalhar, porque muitos deles não têm noção dessas organizações, não têm noção dessa função, não têm noção automaticamente dessas ideias que vocês, ou então que nós estamos aqui a traçar. É necessário que eles tenham que ter uma formação, uma educação social, de como é que eles poderiam liderar esses próprios trabalhos, porque eles aquilo, digamos que é um trabalho feito sem formação. Então, nesse tipo de trabalho, claro que não vai se observar uma metodologia de como realmente deve se perseguir esse tipo de trabalho. É necessário criar, porque há um provérbio que diz que se tu és pessoa és, é porque alguém te fez. Então, se nós queremos vê-los de uma forma totalmente estável, vamos criá-los, vamos reeducá-los, vamos trazer metodologia e didáticas de forma a prosseguir com esse trabalho, mas de forma organizada.
Então, aqui a raiz do mal não se termina simplesmente com a abolição desse trabalho. Cria-se métodos e cria-se metodologias. Há uma passagem que, por exemplo, alguém dizia o seguinte: se o fulano roubou, o fulano roubou, o fulano roubou, em vez de você prender-los, trabalha com eles. Pega aquilo que você roubou, vai investir, porque se você prender, você não vai resolver a solução. Então, o que eu estou querendo dizer aqui é que muitas das vezes as soluções para esses tipos de situação não é terminar com esse trabalho. Cria metodologia e didáticas, formações de como esses deveriam ser organizados. Cria-se uma comissão de lotadores com presidente, vice-presidente, secretários e de uma forma ou outra também ajudarem a contribuir naquilo que é a Caixa Social do Estado. Dessa forma, nós estaríamos a criar boas pessoas, bons cidadãos, porque se a gente terminar com isso e trazemos eles novamente para a prática do crime, e é algo que eu devo aqui trazer a percepção que é difícil reabilitar alguém residente no crime. É muito difícil. Não se pode compreender a vida de alguém ou de um criminoso no seu entorno sem primeiro compreender a sua vida psicológica. Algumas pessoas têm que perguntar o porquê. A pergunta está feita. Exatamente, porque tudo que acontece na vida de um indivíduo está estruturado na sua base mental. É aqui dentro. Se eu quiser compreender o Soares, tenho que compreender a partir daqui, não a partir dos teus atos. De onde é que veio o Soares? Qual é o caminho que o Soares percorreu? Qual é a família, o nível de instrução, a educação, onde é que você passou? É assim que eu vou conseguir perceber e encontrar uma resolução. Não é a partir dos atos que eu vou conseguir compreender o Soares. Quer dizer que há um processo histórico por detrás da presença daqui no Soares. Então eu devo compreender o que está por detrás para mim compreender o que está na minha frente. Parece que as abordagens dos nossos analistas hoje ignora o antes, né? Se calhar os fatores que acabam por moldar aqui as próprias pessoas, e levando apenas em consideração as ações que desenvolvem aqui no hoje. Né? Exatamente. E também só quero dizer que nem todo mundo que está fazendo o trabalho de lotador se tem históricos criminais. Sim, é claro, porque, a maior parte. Sim, a maior parte é porque eles encontraram que não, o único meio do seu sustento é ali. E dizer aos meus colegas doutores que têm títulos, hoje eles são chamados de doutor porque eles tiveram uma oportunidade de estar num meio social diferente em relação aos outros. Porque se tivesse que estar num meio social que não lhes permitisse ter acesso à escola, ter acesso a uma, 2 ou 3 alimentações por dia, claro que recorreriam também a esse trabalho. E a retirada desse trabalho que mantém a sua posição de sustento, claro que ficaria algo alarmante e preocupante para ele. Aí já começamos logo a criar determinadas posições. Por isso é que a psicologia criminal, ela difere o comportamento do criminoso com do não criminoso. O comportamento, ou seja, o pensamento do criminoso é diferente de uma pessoa não criminosa. Existem 3 pensamentos na mente de um criminoso que na mente de uma pessoa não criminosa não tem. Primeira coisa é a justificação moral. Todo crime para ele vai ter sempre uma justificação. Se eu fiz isso é porque fizeram isso, para mim fizeram isso. E a outra é o quê? A negação da punidade. Ele vai ter que negar. Vai sempre atribuir a responsabilidade a terceiro. Culpado é o Estado, porque o Estado fechou a paragem dos lotadores. E o outro é o quê? Chama-se desumanização da vítima. Ele não vai querer saber quem é a vítima. O importante é que ele pode saciar aquilo que realmente o seu desejo pede para ele. É aqui onde entra o Nicolau Maquiavel, os fins justificam Claro, os meios. Cada contextualização de citação deve ser empregada mediante uma realidade, ou seja, mediante uma realidade social totalmente diferente. Que quer dizer que você vai trazer um argumento para poder fixar, para poder sustentar uma base, mas essas bases devem ser mediante a um contexto que realmente pede a aplicação de cada contexto ou de cada frase. Assim como essa do Maquiavel faz todo sentido. E Soares, nós devemos aqui compreender que se queremos ter uma sociedade bem estruturada, é necessário que haja mudança de comportamento por parte dos nossos dirigentes. Okay. É necessário que eles não sejam um dificultador, mas sim um facilitador. Porque aplicando esta medida, o Estado estaria a dificultar ainda mais esses jovens na concretização, na satisfação de suas necessidades. E nós devemos satisfazer as nossas necessidades para que estejamos equilibrados. Há um psicólogo renomado que responde pelo nome de Abraham Maslow. Ele fala sobre exatamente, Maslow. Fala da pirâmide das necessidades.
A sua teoria é a teoria da hierarquia das necessidades. E ele descreve 5 níveis nesta mesma pirâmide. Onde na base desta pirâmide vamos encontrar a fisiologia. Existem algumas necessidades dentro da fisiologia que devem ser satisfeitas e constituem como a base das necessidades. E ele disse, o indivíduo não satisfazer essas necessidades, dificilmente o indivíduo vai estar equilibrado. Se o indivíduo não satisfazer essas necessidades, o indivíduo vai entrar em frustração. Se o indivíduo não satisfazer essas necessidades, o indivíduo vai se tornar um rebelde. O indivíduo não vai entender ninguém. E essas necessidades são a alimentação, a água, o abrigo, vestimenta, sono. Se o indivíduo não satisfazer essas necessidades, é para esquecer. Você não espera o indivíduo te obedecer. O indivíduo vai se tornar rebelde. A rebeldia do dia 28 faz todo sentido. Exatamente. E porque, Soares, não se pode pensar em uma outra coisa quando se tem fome. Okay. Não se pode pensar em uma outra coisa quando se tem sede. Não se pode pensar em uma outra coisa quando não se tem uma residência para viver, para dormir de forma digna. Então, se nós não procurarmos, se o nosso Estado não procurar mudar as condições de vida da população e desses jovens, o país vai continuar na mesma. Precisamos mudar as condições de vida e não punir com prisões, conforme o meu colega disse muito bem. As prisões nem sempre é a melhor via de solucionar as questões. Pesam para os cofres do Estado, não? Exatamente, é mais gasto. Exatamente, é gastos econômicos. O país perde com isso. Há já quem diga, no meio ali suburbano, nas comunidades, que eu prefiro então cometer crimes, pelo menos lá na cadeia vou comer. E nós já assistimos episódios do gênero, indivíduos que saíram da prisão e pediram para regressar novamente. Exatamente. Porque isso é grave. É muito grave. Uma pessoa que está a ser dada a liberdade, não, mas eu prefiro voltar lá. Isto é grave. Não, mas doutor Gelson, como é que se avalia isso? Alguém que está a lhe dar a liberdade, o prazo aqui terminou, não, eu prefiro ficar. E ele incorre mesmo o risco de cometer mais um crime só para garantir que volta lá, porque pelo menos lá tem garantia do alimento. Que também não é de todo um grande alimento, convenhamos. Exatamente, mas pelo menos é um alimento que ele não vai encontrar fora. Pronto. Exatamente. Mas Soares, em Angola. Soares, o Dr. Edmilson, nas suas abordagens, ele foi muito forte quando ele trouxe a questão das necessidades. Mas ele diz que as necessidades do nível mais baixo devem ser satisfeitas antes das necessidades do nível mais alto. Primeiro você deve satisfazer o básico para poder satisfazer o mais alto. É lógico. E é lógico. Mas imaginemos que, por exemplo, eu não tenho emprego, não tenho uma renda, eu não tenho nada, mas pelo menos também na cadeia tem uma cama para mim dormir, apesar que não é das melhores. Certo. Tem uma alimentação que pelo Tem menos teto, eu acho que é o que... Tem, pelo menos vou ter que tomar banho. Vão me dar pelo menos um uniforme que vai ser... E até me controlam. Okay. E lá, por exemplo, e agora, por exemplo, nas cadeias, eu vi isso na cadeia do Kwanza Norte, implementaram agora até o ensino médio. Lá, por exemplo, você pode estudar, pode de graça. De graça. E aqui, veja... Meu Deus, eu acho que a esse ritmo nós estamos... A família lá em casa não vamos cometer crimes. Veja o que acontece mais agora. Nelson Mandela diz que a pessoa que esteja no topo, no mais alto, deve ser o mais humilde possível. Olha bem a percepção. Se quiseres abusar, ignorar e humilhar um povo, mata a educação, você vai fazer isso. Olha bem, por exemplo, atualmente, se vocês acompanharam os preços exorbitantes das universidades. Agora está-se a dizer que para alguém estudar, tem que estar dividida na camada periférica e a camada não periférica. E quer dizer, para você estudar hoje, que a educação que seria algo de graça, já não há como você estudar. E olha bem para aquelas mamás que são zumberas. Olha bem para aqueles manos que são lutadores, que têm filhos que precisam estudar. Veja como é que é as propinas. Quando você vai retirar o trabalho deles, como é que eles vão pagar o que as propinas? Imagina que, por exemplo, a adolescência é uma fase muito complicada. Há crianças que têm 12, 13, 14 anos.
querem também ver, não, o irmão, o amigo meteu um tênis bonito, também quero meter. E quando vê que o pai dele não tiver essa possibilidade, isso também será um processo de pensamento totalmente distorcido por parte do pai. O pai vai querer, por exemplo, meter a comida em casa, ou vai pagar a escola, ou vai comprar calçado. Será que o dinheiro dos lotadores é um dinheiro suficiente que dá para cobrir essas necessidades todas? Claro que não. É ali onde... Olha, mas brincadeiras à parte, parece que os lotadores fazem uma boa cifra e nós temos aqui registros. Não. A questão, por exemplo, que os lotadores fatoram, isso aqui não passa de uma opinião de pessoas que realmente não estejam dentro da mesma organização para poder viver a realidade. Oh, doutor Jesus, nós constatamos aqui, Deixa em dizer- reportagens. Deixa eu dizer uma Eu coisa. posso avançar os números. Deixa eu dizer uma coisa. Com esse país da maneira que está, Ah. achas que essa faturação é insuficiente? Doutor Gelson, só para que tenhas uma ideia, há uma reportagem que por acaso antes da nossa que nós levamos aqui a cabo, e a título aqui de brincadeira eu disse que fui lá visitar os lotadores e ouvimos-los, né? Há uma reportagem, eu por acaso nunca me ocorreu que eu fosse um dia precisar desses dados, levada a cabo pelo Jornal de Expansão no ano de 2024, no mês de julho, e é uma matéria que foi publicada no dia 6 de julho de 2024. Eu ainda tenho aqui os screenshots dessa matéria, parece que era uma coisa que eu precisava na época, porque eu não sei, mas pronto, eu às vezes quando vejo dados dessa natureza acabo sempre levando em consideração. E muitos deles ao falarem, e pronto, eu aqui também percebo que já desde 2024 existia senhoras a lotar, tem aqui depoimento de senhoras lotadoras. Os lotadores normalmente dizem que esta atividade pode gerar uma renda igual ou superior a 300 mil kwanzas mensal. Estás a ver, doutor? Tanto é que na época eu pensei em ser lotador. Porque é uma cifra significativa. Eles levam em média 8 mil kwanzas em casa no dia. Mensal. 8 mil Mas kwanzas por dia. é necessário primeiramente aqui analisarmos que condições, que circunstâncias eles foram entrevistados. Olha, né? Porque se calhar eles poderão, em função exagerar, daquela circunstância, né? exagerar. Exatamente. Também pode ser exagero. Yeah. Eu por acaso também tive essa percepção. Yeah. Mas pronto, os dados eles afirmaram e que diariamente fazem 8 mil a 10 mil kwanzas. Uma matemática rápida de 30 dias, não tem feriados, que, a menos que haja paralisação das associações de ataques, os lotadores estão sempre lá. Né? E essa atividade de 30 dias, a cada 8 mil ou 10 mil kwanzas, pode gerar essa cifra mensal, né? De 300 e 280. A depender também do dia, né? Mas pelo menos uma boa maioria garantiu que 8 mil no mínimo conseguem durante o dia. Então é muita guita, desculpa aqui a expressão, né? E tenho aqui depoimento de alguns deles, né? Por exemplo, o senhor Antônio dos Santos, de 23 anos, ele diz que eu sustento a minha família com dinheiro carregado diariamente com atividade de lotador. Todos os dias levo para casa 8 mil kwanzas, que me permitem pagar propinas, eu ajudo a minha noiva com dinheiro para ela fazer um negócio, e tal. Como tantos outros que trouxeram aqui um outro depoimento sem querer cortar o teu que demonstra que é de facto fonte de sustento para muitas famílias. Claro que sim, claro que a sim. nível sobretudo das nossas comunidades suburbanas. Claro que sim, por isso é que eu e o doutor Edmilson estamos aqui a defender a posição dessa atividade que continua de forma permanente. Ok. Olha, ter dinheiro até tu podes ter, mas ter o cérebro é diferente de você gerir o mesmo dinheiro. Quer dizer que alguns lotadores têm forma de como gerenciar esses mesmos valores. E também, às vezes, há lotadores que o nível ou seja, o índice de responsabilidade é maior. É maior. Eu acho que esses que escolhemos a dedo são mesmo responsáveis. Não sei qual é a natureza dessa entrevista para dizerem que mensalmente ganham 300. saem daí com 300 mil kwanza. Então, saindo daí com 300 mil kwanza, o comprador sai com quanto? Não, olha, eu gosto de pensar que provavelmente o lotador pode ganhar mais que o cobrador. Provavelmente.
Uma matemática rápida, se tiverem 10 carros na paragem, cada cobrador é um cobrador, só tem um carro. Eu posso ter 1000 kwanzas enquanto lutar, mas pronto, já escusado aqui falar de números. Nas paragens eles têm só declararam um lotador. Não, é quase impossível ter só um. E eu já tive a observação muito mais... Mas doutor José, onde é desses vamos lá passar dia só para ver? Não, por Eu exemplo, próprio já exemplo, estou a pensar. Veja só, por exemplo, onde é que é? Depois da Bela Vista, qual é a outra paragem a seguir? Depois da Bela Vista, quem vai para Viana? Ponte Amarelo? Não, depois da Bela Vista, depois do Avenida Cobaldina. na Cobaldina. Sim. Quem vai para lá, tem uma senhora com 4 filhos, ela lota lá. Ok. A senhora tem 4 filhos, não sei se você já viu, uma senhora tem 4 filhos, ela lota lá. Então, mas 4 filhos, 2 assim, no chão, outro lhe mete nas costas, tá aqui. Se tiver dúvida, pode ir lá para amanhã, você vai encontrar. Tranquilo, eu encontrar a acho senhora. que já existem, né? Sim, vai encontrar essa senhora. Ela tem 4 ou 5 filhos. Dá para ver que algumas descartáveis, algum consumo daquelas crianças sai ali. Ninguém vai onde não há renda. Isso é só para nós percebermos que Tá bem? aplicar esta medida estaríamos a contribuir, matar estaríamos a pessoas. contribuir na desestruturação familiar. E se as famílias compõem a sociedade, é legítimo dizer Exatamente, que a sociedade no geral estaria a desestruturada. própria sociedade. Bem, meus queridos, o tempo e a maré esperam por ninguém, como vocês sabem, tudo que tem princípio tem fim, e nós estávamos aqui com muito mais para levar até aos nossos telespectadores lá em casa, mas temos assim pouco ou menos que 5 minutos. E agora eu vou querer ouvir de vocês que deixem ali ficar uma mensagem direta a quem dá direito, né, para eventualmente, se ainda se cogita a implementação dessa medida, eu gostava de ouvir dos meus convidados uma mensagem direta para quem dá direito sobre essa medida. Se vocês acham legítima, ilegítima e quais eventualmente os impactos sociais que poderiam advir disso. E também podem deixar ficar alguma coisa qualquer, os cumprimentos, enfim, o que vocês quiserem. Em 2 minutos e meio para cada um dos dois, né? Porque temos aqui 5 minutos rapidamente. 2 minutos e meio para o Dr. Edmilson, 2 minutos e meio para o Dr. Gelson. Né? Mais uma vez volto a agradecer pelo convite. Nós é que agradecemos, agradecimento da nossa parte. E exatamente, dizer que para quem é de direito e pensa aplicar esta medida, que não faça devido às consequências que podem advir destas mesmas medidas. Devemos também apelar aos nossos dirigentes para que governem com empatia. É necessário haver empatia na governação. É necessário colocar-se no lugar do outro. E devemos ter aqui a percepção de que tudo isto é passageiro e em algum momento nós vamos deixar. Sendo assim, não podemos deixar que os bens materiais, o dinheiro, nos transformem, mudem a nossa personalidade, mudam a nossa atitude. Não vamos fazer isso, vamos pensar mais além, não vamos pensar de forma imediata. Então é necessário que haja mudança de atitude, mudança de comportamento por parte de muitos indivíduos na nossa sociedade, para que possamos então ajudar na construção e desenvolvimento do nosso território Angola. Muito obrigado, Dr. Edmilson. Não quero deixar cumprimento lá para o pessoal que te acompanhou, provavelmente. Ok, quero aqui estender os meus cumprimentos a todo mundo que aí em casa assistiu esse podcast. Muito obrigado por estarem aí a assistir e darem aquele apoio. Eu sei que quando eu sair vou encontrar muitas mensagens aí no Facebook e no WhatsApp. Obrigado a todo mundo lá em casa, obrigado mesmo. Nós agradecemos. Dr. Gelson, Maurício é contigo, tem aí 2 minutos e meio para tecer algumas considerações relativamente aos seus aconselhamentos para quem de direito. Antes de tudo, quero novamente agradecer ao programa pelo convite feito. Já me sinto que aqui é uma casa minha.
Se ainda não sentia, pode já começar a sentir. Não, depois Gelson. vou trazer já os meus lençóis também. Cuidado, vamos te mandar na cadeia para comer. Bem, Nós aqui não bebemos comida. agradecer também ao meu colega de painel, o Dr. Edmilson. Sinto-me bastante satisfeito pelo nível da abordagem que trouxe aqui, digamos assim, porque eu me sinto satisfeito porque ontem era diferente e hoje me sinto ao partilhar um momento como esse. E para quem é de direito,